Olá pessoal, é com muito prazer que hoje eu quero começar a nossa aula dizendo que a gente está encerrando os 2 dígitos de aulas. Ou seja, hoje é a nossa aula número 99. Aqui em cima então, aula 99 do projeto do 0 ao 1000. Então a gente já está a quase 100 aulas, indo para os 3 dígitos de aulas. Então, parabéns para você que continua acompanhando, que continua se dedicando com aula por aula, aprendendo estas 3 palavras que eu trago para vocês a cada aula. Então, essas 3 palavras e as 3 frases que a gente cria para cada uma destas palavras. E quais que são as palavras de hoje, então, que a gente vai conversar? A primeira é a palavra risk. Risk. Vocês conseguem prestar atenção nesse R? Não é risk. A gente nunca vai falar risk. A gente vai falar risk. Exatamente. O R tem um som de risk. Risk, certo? Então repete aí em casa. Risk. A segunda palavra que a gente vai conversar é group. Não vai ser group, é group, group. E a última é a palavra que tem mais significados para a gente utilizar e que provavelmente é a palavra mais difícil do dia de hoje, que é a palavra care. Se você não sabe uma destas palavras, ou se não sabe nenhuma, tá tudo bem e não tem problema. A gente está aqui na aula para aprender cada uma destas palavras e aplicar elas em frases juntos. Então vamos lá. Primeiro é risk, repete aí em casa. Risk. Group, que é a segunda. Group. E care, que é a terceira. Care. Bom, vamos lá para o nosso modo aula, então, e a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula, então, 98. O que a gente viu na aula 98, só deixa eu acertar aqui o ângulo da câmera. Perfeito. Então, aula 98 a gente falou sobre o after, a gente falou sobre o late e a gente falou sobre o later. After, late e later. Essas foram as palavras que a gente conversou na aula passada. E se você tem alguma dúvida, basta acessar a aula passada, a aula 98, que você vai entender como aplicar o after num sentido de depois e a diferença entre o after e o later. A diferença entre o after e o later, que no caso a minha aluna tinha essa dificuldade e então a gente acabou conversando na aula. Principalmente o after e o later, certo? Bom, então vamos para a nossa aula 99 de hoje, que a gente vai conversar então sobre as determinadas palavras. Deixa eu colocar aqui na tela de novo. Risk, group e care. Risk, group e care. Vamos lá colocar então no nosso documento. Risk, group e care. Vamos lá. Risk, group e care. Essas são as palavras de hoje para se debater. E se você tem ideia de alguma dessas aqui, fica comigo que talvez você vai aprender novas frases para aplicar estas palavras. Então a primeira é risk, que significa risco. Risk, risco ou arriscar. Risco ou arriscar. Essa que é a palavra que a gente vai utilizar primeiro. Depois a gente vai falar sobre group. E por último, a palavra care, que ao meu ver é a mais interessante de todas aqui. Risk, então, risco ou arriscar. Vamos colocar então em frases para entender melhor estas palavras. Legal? Então, vamos lá. Aqui então, você arriscaria seu emprego por isso? Talvez alguma situação, alguma pessoa, essas questões todas. Você arriscaria seu emprego por isso? Então, a gente vai utilizar a palavra arriscar. Arriscar.
arriscaria. Segunda frase, então, eu não arrisco meu emprego por isso. Então aqui eu vou mostrar a diferença entre o arriscaria, que a gente vai conversar um pouco, e também o arrisco, no sentido de arriscar. Vamos melhor aqui, eu vou colocar eu não vou arriscar, certo? Para vocês perceberem meu emprego por isso. Vai mudar pouca coisa, mas vocês vão perceber, certo? Ele adora empreendedores, não. Empreendedores adoram riscos. Então agora a gente vai ver uma situação diferente do riscos, certo? Eu vou até utilizar a última frase que eu escrevi aqui, eu vou colocar como primeira no nosso inglês. Então vamos lá. Empreendedores adoram riscos. Então, empreendedores, a gente vai utilizar a palavra, ela parece francesa, ela vem do francês, na verdade. Entrepreneurs, em inglês significa empreendedores. Entrepreneurs, ok? Entrepreneurs love. Empreendedores amam ou adoram. Entrepreneurs love risks. Empreendedores adoram riscos. Você arriscaria seu emprego por isso? Então, arriscaria. A palavra termina com ia. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar um would. Would you risk? Então, esse would aqui na frente é o auxiliar que coloca o ia nas palavras. Você arriscaria. Então, eu transformo o arriscar em ia. Você arriscaria. Would you risk? Você arriscaria your job, seu emprego, for it. Você arriscaria o seu emprego por isso. Então, eu poderia utilizar for it, for this. Os dois estariam iguais. Agora aqui, eu não vou arriscar. Eu estou dando uma ideia de futuro agora e não estou colocando o ia. Então, eu não vou utilizar o would, correto? O would, ele vai adicionar o ia no nosso verbo, na nossa ação. Então, eu não vou arriscar. Eu estou falando de futuro. Então, eu vou utilizar o I will not. Futuro, o will. I will not risk my job for this. Agora eu vou trocar um pouco. Eu coloquei ali em cima for it e eu vou colocar aqui embaixo for this, que posso utilizar os dois. Não tem problema algum quanto a isso. Perfeito, pessoal? Seguindo então aqui a nossa lógica, a gente terminou então o risk. Legal? Essa foi a nossa primeira palavra. A segunda, ela é mais fácil ainda. Group, que é grupo. Group, que é grupo. Então, qual é seu grupo? Qual é seu grupo? Ele não tem grupo. E por última, aquele grupo é perigoso. Talvez um grupo de leões, talvez um grupo de pássaros. Então a gente vai utilizar essa situação. Aquele grupo é perigoso para uma situação de animal ou até pessoas. Qual é seu grupo? Então qual é? A mesma coisa quando a gente quer perguntar qual é seu nome, a mesma frase, só que a gente vai colocar o grupo aqui no lugar. Perfeito? Então deixa eu colocar em letras maiúsculas aqui. Grupo. What is? Qual é? What is your name? A gente falaria se fosse nome, mas a gente vai falar grupo. Group. What is your group? Qual é seu grupo? Ele não tem
grupo. Ele não tem grupo. He doesn't, ele não have. He doesn't have group. He doesn't have group. Ele não tem grupo. E a última, aquele grupo é perigoso. That group, aquele grupo, is, aquele grupo é dangerous, aquele grupo é perigoso. Então, desculpa pessoal, meu nariz, por causa da primavera, está incomodando um pouco hoje, então peço desculpas pelas caretas que eu estou fazendo aqui ao longo do vídeo. Então, that group is dangerous. Aquele grupo é perigoso. E a última, então, é care. Care. Care que a gente pode utilizar para importar, no caso, se importar com alguém, e também cuidado, ok? Olha só que diferente. Vamos utilizar as frases, então. Eu me importo, então eu estou utilizando o care na situação aqui de se importar. Eu me importo com você. E eu posso utilizar aqui, eu me importo com o João, eu me importo com ela, eu me importo com qualquer tipo de pessoa. Então, a próxima que eles utilizam muito para se despedir das pessoas, se cuide. Se cuide, se cuide. Vocês vão utilizar hoje, então. E você poderia, você pode, você cuidaria, eu vou adicionar o i aqui. Você cuidaria do meu cachorro hoje? Você cuidaria do meu cachorro hoje? Então, não, vou colocar aqui. Ele não pode cuidar do meu cachorro hoje. Então, vamos lá. Primeira, eu me importo com você. I care. Então, eu me importo. Eu vou utilizar o I care. I care. Com você, a gente vai utilizar o about you. Sobre você. I care about you. I care about you. Se cuide. Take care. Olha só que simples. Take care. E a última, ele não pode cuidar do meu cachorro hoje. Então, he can't. Ele não pode. He can't take care. Cuidar, então, aqui a gente vai utilizar take care. Tomar cuidado. He can't take care of my dog. Do meu cachorro today. Então, he can't take care of my dog today. Simples, pessoal. As frases são simples. A forma de se aplicar também é simples. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir frase por frase aqui. Então, eu falo a frase, vocês pausam o vídeo, repetem, para que vocês melhorem a pronúncia de vocês agora. Agora que vocês já entendem um pouco o significado e como colocar numa frase, vamos trabalhar um pouco a sua pronúncia, a pronúncia de cada uma dessas frases. He can't take care of my dog today. Frase longa, né? He can't take care of my dog today. Ele não pode cuidar do meu cachorro hoje. Repete aí então, em inglês. He can't take care of my dog today. Ele não pode cuidar do meu cachorro hoje. A próxima então, take care, se cuide. Take care, se cuide. Simples, né? Próxima, I care about you. I care about you. Eu me importo com você. I care about you.
Então, aqui terminamos a palavra care. Vamos para a próxima. Então, group. That group is dangerous. That group is dangerous. Aquele grupo é perigoso. That group is dangerous. That group is dangerous. He doesn't have group. Ele não tem grupo. He doesn't have group. Ele não tem grupo. He doesn't have group. What's your group? What is your group? What's your group? Qual é seu grupo? What's your group? Então aqui terminamos a palavra group. Vamos para a última então. I will not risk my job for this. I will not risk my job for this. Eu não vou arriscar meu emprego por isso. I will not risk my job for this. I will not risk my job for this. Would you risk your job for it? Would you risk your job for it? Você arriscaria seu emprego por isso? Would you risk your job for it? Você arriscaria seu emprego por isso? E a próxima, entrepreneurs love risks. Entrepreneurs love risks. Entrepreneurs love risks. Empreendedores adoram ou amam riscos. Entrepreneurs love risks. Então essas foram as palavras de hoje. Risk, group e care. Essas são as 3 palavras que a gente abordou hoje. Risk, que são riscos, group, que é grupo, e care, que é se importar ou cuidado. Se você achou que a aula 99 foi útil para você, compartilhe com as pessoas que você se importa. E também não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like neste vídeo e também comentar o que você achou sobre este vídeo. Muito obrigado por todo o apoio, pessoal. Então, agradeço por quem ficou até aqui, até agora, nessa aula 99 e continua acompanhando o projeto. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.